Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste esse vídeo. Hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o que é desvio padrão, essa fórmula, né, essa medida de dispersão tão comum no nosso dia a dia e que tem vários tipos de utilidade. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Bom, o desvio padrão, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, serve para diferenciar uma média da outra, né? Então, também dizer o quão próximo ou distante é cada valor, cada elemento de um dado conjunto está próximo ou não da sua média. Então, vamos supor que a gente tem duas cidades com temperaturas ao longo de um dia que deu a mesma média, né? Eles tiveram diferentes temperaturas ao longo do dia, mas a média foi a mesma. Essas temperaturas, pode ser que numa cidade A ela foi uma temperatura muito menor e uma outra temperatura muito maior, enquanto numa cidade B as duas temperaturas foram um pouco mais altas, mas a média no final do dia calculada foi a mesma. Então o desvio padrão serve para que, mesmo com as médias iguais, a gente saiba o quanto essa temperatura vai estar perto ou não da sua média. Então, se a gente fosse usar a fórmula, né, tradicional, fazer todo esse processo à mão, a gente teria que usar essa fórmula, né, que eu estou apresentando aqui, que diz que cada valor individual deve ser subtraído da média do conjunto e elevado ao quadrado. Após fazer isso com todos os elementos desse conjunto, eu vou somar todos eles e dividir pelo número de elementos. Mas aqui a gente vai focar em usar essa fórmula dentro do Google Planilhas, que mostra, né, um jeito muito mais fácil de aplicar o desvio padrão, que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui eu criei uma planilha, né, dentro do Google Planilhas. Vou aumentar um pouco para ficar mais fácil a visualização. Criei aqui uma planilha que vai mostrar para a gente o desvio padrão dos salários dos soldados da Polícia Militar em diferentes estados brasileiros, em reais. Essa é uma das aplicabilidades do desvio padrão. Mostrar essa diferença, mostrar, embora a média seja, né, esteja ali no meio de um conjunto, seja um valor aproximado, a gente não tem noção de quanto cada valor está distante dela. Então, o desvio padrão ele veio para nos ajudar nisso, né, como eu já disse anteriormente. Então, agora aqui a gente vai calcular justamente esse desvio padrão. Bom, percebam que aqui eu já deixei alguns valores separados, né, por estados aqui. Então, cada linha indica esse valor em reais por estado, e essa coluna que tem todos os estados, a coluna da esquerda, né, da minha esquerda tem todos os estados, e a coluna da minha direita tem todos os valores em reais. Notem que aqui na frente do desvio padrão, nesse espaço que eu deixei reservado, é onde eu vou apresentar o resultado. Para eu apresentar o resultado, o primeiro passo é eu apertar aqui nesse espaço em branco e depois eu venho nesse símbolo aqui que eu estou apresentando com a seta, onde tem esse símbolo, que é o símbolo de soma, onde está escrito funções. Aqui eu vou encontrar uma série de fórmulas que eu posso usar dentro do Google Planilhas. Mas como é que eu vou usar de desvio padrão? Eu tenho que vir aqui em estatística, rodar um pouco para baixo e encontrar o que eu quero, que é desvio padrão, né? Está abreviado, DESVIPAD, que é o desvio padrão comum. Então eu aperto aqui. Sempre que eu usar uma fórmula dentro do Google Planilhas, eu vou ter esse mesmo formato, igual o nome da fórmula e o abre parênteses. Para eu selecionar os valores que eu quero calcular esse desvio padrão, eu posso apertar o primeiro, né, primeira área que apresenta o valor de onde eu quero começar a calcular esse desvio padrão, apertar o Shift e apertar no último valor que eu quero calcular esse desvio padrão. Depois que eu faço isso,
é só eu dar o Enter e o Google vai calcular automaticamente esse desvio padrão para mim, que aqui no caso é de R$ 514,66, né? Então, esse é o valor que mostra qual é a distância de cada um desses resultados da média que fosse calculada, né? De todo o conjunto. Bom, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais sobre o que é desvio padrão, qual que é a utilidade dele. Ele também pode ser muito utilizado em vestibulares, né, para calcular vestibulares, esse desvio padrão das notas. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.